sou a Jordana e hoje eu divido mesa com a minha amiga Júlia. Olá! E hoje o nosso podcast é sobre imunização. Para falar sobre ele, a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Priscila. Olá! A Priscila é diretora do Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município de Araçatuba, enfermeira de formação e especialista em saúde pública, com ênfase em saúde da família. Priscila, a gente reuniu dados e viu que as crianças de 1 a 4 anos, em 2021, menos de 70% estavam vacinadas. E a gente também observa uma queda expressiva dessa vacinação nessa faixa populacional e em outras também. Eu queria saber, diante disso, as vacinas são seguras? Qual que é a importância delas? Isso, então é muito importante essa sua fala, porque realmente, houve uma queda bastante expressiva nos dados, de cobertura vacinal, principalmente das nossas crianças menores de 4 anos. Então, a vacinação, ela é segura, ela apresenta uma excelente eficácia e é o único meio que nós temos hoje de prevenção contra diversos tipos de doenças. Uhum. E como que é a cobertura vacinal do nosso município hoje em dia? Hoje em dia, nós temos um leque, de vacinação para as nossas crianças, principalmente as crianças menores de 2 anos. E hoje a gente tem uma média de 85%, 89%. O máximo de cobertura que a gente conseguiu atingir no ano de 2022 e 2023 foram de 91%. Interessante. E a gente tem uma queda em qual grupo? Qual queda é maior? Na criança, no idoso? Nas crianças, principalmente nas crianças menores de 2 anos de idade. O Ministério da Saúde ele preconiza que a gente tenha uma média de cobertura vacinal de, no mínimo, 95%. O ideal seria que todas as nossas crianças estivessem 100% vacinadas, porque estariam 100% protegidas contra diversos tipos de doenças. Mas, infelizmente, a gente vê uma queda bastante significativa, principalmente nas nossas crianças menores de 2 anos. Uhum. E, Priscila, quais são os calendários existentes e quantas vacinas existem em cada um deles? Isso, então assim, o município de Araçatuba, ele segue o calendário estadual de vacinação, do estado de São Paulo. Nós temos, então, o calendário para as crianças menores de 4 anos, nós temos os calendários para os adolescentes, os adultos e os idosos. Então, em média, nós temos mais de 20 tipos de vacina que protegem, então, contra diversos tipos de doenças. E esses calendários são organizados de qual forma? Tem algum critério para norteá-los? Não, na verdade, eles são distribuídos de acordo com a faixa etária. Então, assim, o Ministério da Saúde, ele preconiza tais vacinas para cada faixa etária da criança. Por exemplo, o bebezinho, desde o momento que ele nasce até os 4 anos de idade, ele tem uma rotina, de praticamente todos os meses, até completar 1 ano, de certo tipo de vacina que ele vai receber. Depois, tem alguns intervalos um pouco maiores, mas até 4 anos de idade, ele vem com um segmento de vacinação. Aí, depois, nós temos os nossos adolescentes, com 9 anos de idade, até 16, 15 anos de idade. Depois, nós temos a nossa população adulta e também nós temos os nossos idosos, que é de suma importância lembrar que a vacinação contra o idoso também precisa apresentar uma excelente eficácia. Entendido. E qual a importância de guardarmos esse documento ao longo da vida? Bom, a primeira importância é da gente saber que nós estamos protegidos contra diversos tipos de doença. E essa carteirinha, esse comprovante de vacinação, ele é o único documento que nós temos hoje disponível para documentar quais são as vacinas que aquela pessoa tomou. Seja uma criança, seja um adulto, até mesmo para evitar que a gente tome, então, que a gente receba uma vacina, sendo que foi desnecessário, já que essa pessoa tomou essa vacinação lá atrás. Sim. E como funciona quando um responsável perde essa caderneta? É importante que a pessoa que perdeu, extraviou, não sabe onde guardou esse documento, compareça na sala de vacina daquela unidade que ele recebeu as últimas doses de vacina, pois lá encontra a ficha espelho da criança e também o sistema informatizado onde são digitados todas as doses aplicadas.
É aquela questão de dose válida é dose comprovada, né? Isso mesmo. Por isso que é importante a gente ter esse documento guardado, né? Ter esse registro dessa dose aplicada, porque se em algum momento eu extraviei, perdi, às vezes eu não consigo ir naquela unidade onde tem um registro, é uma criança não vacinada. Então, eu tenho que iniciar o esquema de vacinação, seja criança ou adulto, tudo novamente. E outra pergunta que a gente estava pensando sobre esse assunto é: o que acontece se os pais perdem o intervalo da vacina? Como funciona? Principalmente no grupo das crianças. Isso. É muito importante essa sua fala, porque a gente vê hoje que todas as vacinas ela têm um intervalo, né, a ser seguido, que a gente chama de aprazamento. Então, quando o pai ele perde esse prazo ou ele deixa de vacinar essa criança por algum outro motivo, na hora que essa criança comparece até a nossa sala de vacina, a gente tem que fazer um novo aprazamento de todas as doses. E a gente não pode desperdiçar oportunidades. Então, aquela vacina que seria para tomar com 2 meses, 3 meses, 4 meses, e esse pai é um pai faltoso, ele vai chegar lá com uma criança de 5 meses, a gente vai ter que vacinar todas essas vacinas. E aí a gente vai ter que fazer um trabalho aí no aprazamento para que a gente não perda, né? Não perda a oportunidade de vacinar essa criança. Uhum. Outra coisa que a gente observa é que de mês em mês a gente tem campanhas de vacinação específicas para determinados patógenos. Sim. E aí eu queria saber qual que é a finalidade dessas campanhas de vacinação. Isso. Então, assim, as campanhas, elas são um programa estratégico, né? Que ele vem num certo período para a prevenção de uma determinada doença. Então, por exemplo, nós temos as vacinas que são de rotina, que ela já pertence ao calendário estadual e ela vai estar ali presente todo ano. E nós temos aquela vacina que é de campanha. Um exemplo é a vacina da gripe, da influenza. Então, ela vem num determinado período, geralmente ela vem antes do inverno, né, com a chegada ali do outono, para que a gente possa imunizar essas pessoas antes do período, né, onde cai a temperatura, onde as pessoas costumam se aglomerar mais, né, deixar ambientes fechados, onde favorece, então, a transmissão de doenças respiratórias. Lembrando que uma campanha, ela não serve apenas para prevenir aquela doença, mas também para os sintomas graves, como, por exemplo, uma internação. Às vezes a gente vê internação, exemplo da influenza, né? A vacina da influenza, ela não vem só para proteger contra um tipo de vírus. São 3 vírus, né? Uma vacina trivalente, porém, uma vacina que, quando a pessoa recebe, ela também se protege contra os sintomas graves da doença, diminuindo também o número de casos de internação. Eu vou aproveitar para fazer um gancho, porque eu lembro que a campanha da influenza, em específico, teve um prazo aumentado agora, né? Sim. Aqui no nosso município também. Também. A gente está trabalhando muito com a campanha da influenza e a gente está tendo muita dificuldade, principalmente para alcançar a nossa cobertura vacinal. O Ministério da Saúde ele lançou uma campanha totalmente diferente dos anos anteriores, onde foi contemplado todos os grupos prioritários desde o início da campanha, que foi lá em abril. E mesmo assim, a gente teve dificuldade em atingir os grupos prioritários da campanha. Por exemplo, em anos anteriores, a campanha ela era de forma escalonada. Ou seja, eu iniciava a campanha primeiro com os idosos, trabalhadores da saúde, depois que eu ia, né, abrindo a oportunidade para vacinar os demais grupos, mas era de forma escalonada. Esse ano, não. O Ministério da Saúde, né, ele lançou a campanha contra a influenza, né, mas uma campanha assim aberta. Então, a gente vai vacinar todos os nossos grupos prioritários. Porém, infelizmente, a gente não consegue atingir a nossa meta de campanha. Até esse presente momento, o nosso município conseguiu vacinar 56% de cobertura dos grupos prioritários, fora toda a nossa população, né? Que desde junho o Ministério da Saúde abriu para todos os grupos, para todas as faixas etárias. Então, hoje, toda a nossa população, né, ela tem acesso à vacinação, mas mesmo assim a gente vê que não tem procura. Uhum. Quais são os grupos populacionais considerados prioritários na vacinação?
crianças, principalmente crianças menores de 6 anos, né, até 5 anos, 11 meses, 29 dias, gestantes, puérperas, idosos, trabalhadores da saúde, pacientes portadores de algum tipo de comorbidade, pode ser qualquer comorbidade, ele está contemplado também, professores, caminhoneiros, força de segurança. Então, a gente tem um leque de grupos prioritários que a gente inicia a campanha, né? E também os profissionais da saúde, né? E que a gente inicia a campanha, primeiramente, com essa faixa etária, que é a faixa etária de maior risco, e depois o Ministério da Saúde, ele abriu a campanha, né? Ele houve essa abertura, essa disponibilidade para todas as faixas etárias, toda a população. E existe diferença entre a vacina de rotina e a vacina da campanha? A diferença é que a da campanha, ela está disponível apenas nesse período, no período da campanha. Então, é aquilo que eu falei, é uma estratégia, né, que o Ministério da Saúde lança com o objetivo de prevenir alguns tipos de doença antes, né, daquele período sazonal onde as doenças respiratórias são mais presentes. E a vacina de rotina, não. Ela está disponível o ano todo para aquele determinado grupo, de acordo com a faixa etária. É uma vacina que todo ano ela tem disponível na sua sala de vacina. Entendido. Então, a gente frisa aí a importância, né, da vacinação, Sim. tanto de manter o calendário vacinal Sim. atualizado, quanto das campanhas também, né? Verdade. Suma importância. Atualmente, existe alguma vacina que os riscos superam os benefícios? Não. Nenhuma. Eu até falo isso, né? Muitas vezes, né, a gente faz algumas reuniões, principalmente com o serviço, com assistência, né? E a gente sempre orienta que a vacinação, ela é 100% segura, né? Às vezes, as pessoas ficam, assim, com receio das reações adversas, né? Que uma vacina pode causar. Mas a reação adversa, ela não se compara à doença, né, em si. Às vezes, claro, vai apresentar alguma reação adversa? Vai, mas são reações adversas que são esperadas pela vacina. Mas isso não se compara a uma doença. A gente viu que esse tipo de comentário, essa movimentação contra a vacina, ela existe desde antes da pandemia. Verdade. Mas foi muito intensificado depois, né? Sim. E aí... pode ir. Não, eu acredito que, infelizmente, né, as fake news, né, a gente tem muitas informações erradas que são transmitidas em meios de comunicação e que atrapalha muito o nosso serviço enquanto vigilância, né? Porque o nosso principal objetivo é trazer uma segurança, né, para aquela pessoa ou até mesmo para os pais que estão levando as suas crianças, né, e mostrar para ele a importância da vacinação, que é o único meio de prevenção contra a doença. Mas às vezes vem algumas fake news que acaba destruindo o nosso trabalho. Uhum. A internet, na maioria das vezes, ela ajuda, né? Porém, nesse quesito saúde é bem complexo, porque o Dr. Google tá aí e as pessoas acreditam em tudo que leem, né? Verdade. Eu falo que os pais de antigamente, eles vivenciaram muitas epidemias, né? Por exemplo, a epidemia do sarampo, da paralisia infantil. Então, eram os pais que, como eles presenciaram aqueles momentos de surto, né, de epidemias, eles eram um pais, assim, mais cuidadosos e mais confiantes em relação à vacinação. E hoje a gente vê, né, uma galera jovem que não vivenciou, que não estudou com uma criança que tinha paralisia infantil, né? E aí ele não tem essa confiança na vacina que nem os pais de antigamente, né? Eles tinham, né? Eles apresentavam. Então, a gente tem uma certa dificuldade. Por quê? A gente lida hoje com dois públicos. O público que não tem conhecimento nenhum, que chega na nossa unidade e que eles confiam em nós, profissionais da saúde, e a gente lidar com aquele público que realmente consulta o Dr. Google, né? Vai na internet, lê tudo quanto é tipo de material, sem nem saber qual é a fonte, se é uma fonte segura ou não. E aí chega a nossa unidade nos confrontando. E, às vezes, eles deixam de confiar naquela profissional que está ali, que foi treinada, que foi capacitada, que está seguindo todas as documentações que a gente recebe do Ministério da Saúde, que são fontes seguras e
confiam, às vezes, em alguns estudos, em algumas matérias que são divergentes, né, que não têm um embasamento técnico para protegê-las. Uhum. E ainda sobre esse assunto, eu acho que uma das vacinas que mais sofreram fake news, além da Covid, é a tríplice viral, que muitos pais perguntam a gente se o filho vai ter autismo por conta da vacina. E aí eu queria saber da senhora o que a ciência diz sobre isso. Não tem nenhum embasamento técnico, não tem. O Ministério da Saúde já se pronunciou em relação a isso. A gente já viu alguns estudos que foram publicados, né? E não tem nenhum embasamento técnico. Eu falo que, às vezes, quando a pessoa vai publicar, quando as pessoas vão comentar sobre algum fato, né? Geralmente eu pergunto, mas qual é a fonte? Da onde veio essa informação? Porque se essa informação não for segura, muitas vezes eu até brinco com as meninas que trabalham comigo e falo, eu não quero nem ouvir, né? Porque eu falo, é segura? Que fonte que é? Porque é isso que acontece hoje. As pessoas, elas vão atrás da notícia, mas elas não vão na fonte, né? Quem publicou? Então, infelizmente, isso causou muitas dúvidas, né? Aí você imagina uma pessoa que não tem muito conhecimento escuta uma história dessa. Aí acaba com a nossa campanha contra o sarampo, que é uma doença grave e que pode levar à morte. Sim. Então, não tem nenhum embasamento técnico, nenhum estudo científico que comprove que a vacina contra o sarampo, a tríplice viral, causa autismo nas crianças. Isso tudo também faz com que surja um terrorismo, né? Com relação à vacinação. E aí surgem as dúvidas, porque aquele pai que estava confiante, opa, peraí, eu não quero ter um filho autista, então eu não vou vacinar meu filho. Aí até você conseguir falar com aquele pai, explicar para ele, você já perdeu 2, 3 crianças que não estão vacinadas, que estão desprotegidas. Lembrando que o sarampo, ele ficou erradicado por muitos anos e hoje ele está presente. O vírus está circulando. Então, isso é muito grave. Então, as pessoas, elas precisam ter um pouquinho mais de atenção nos documentos, nas informações que eles estão lendo por aí, né? Infelizmente, né? Sim, e eu tinha visto, se eu não me engano, até 2018, a cobertura vacinal do sarampo nas crianças era de 98%. Verdade. E reduziu para 71%. Verdade. Nos últimos anos. E outra vacina, que igual a gente falou, é a da Covid. Eu vi que muitas pessoas tomaram a primeira dose, mas não tomaram a dose de reforço, justamente por conta dessa disseminação de fake news. Sim. E aí, a senhora pode explicar um pouco para a gente sobre isso? Sim. Então, assim, a vacinação contra a Covid-19, ela veio em um momento, né, onde a gente realmente estava aí em plena pandemia. Eu falo que foi um grande avanço da ciência, né, porque, né, às vezes a gente ficava ali naquele estudo, naquela angústia, pessoas morrendo, e a gente falava, meu Deus, o que vamos fazer, né? Infelizmente, a gente teve aí um número muito alto de óbitos registrados. Aqui no nosso município também foi assim, e não só na regional. E a vacina, ela veio o quê? Ela veio com um único meio de prevenção, ela veio com o meio de salvar vidas, né? Então, a partir do momento que entrou a vacinação, que nós começamos a vacinar as pessoas, os nossos casos começaram a diminuir, principalmente os óbitos. Não existe nenhuma vacina que eu vou chegar e vou falar para você, ó, tal vacina é 100% segura. Segura que eu falo na eficácia de proteger 100%. Às vezes a pessoa vai pegar? Vai, porque às vezes a vacina é 90%, é 80%, né? É 95%. Então, às vezes tem uma porcentagem ali de risco que você pode pegar e contrair a doença. Porém, você não vai desenvolver os sintomas graves dela. Então, os nossos óbitos, que chegou meses da gente registrar mais de 150 óbitos, hoje ele está em 0. 2021, quando a gente iniciou a vacinação, janeiro de 2021, quando a gente foi observar do meio de 2021 para o final, que foi o segundo semestre de 2021, a gente viu uma queda significativa, muito, assim, bem, como que eu falo, de suma importância, principalmente nas pessoas que tinham recebido uma dose da vacina. Então, a vacina contra a 19, hoje, eu preciso ter, no mínimo,
o esquema primário, que é a primeira e segunda dose, eu tenho que ter a primeira e a segunda dose, e eu tenho que ter a vacina de reforço. Lembrando que é um vírus que sofre mutação, que é um vírus variável, então a gente tem as variantes, né? E hoje, a dose de reforço, que é a dose bivalente, ela é composta pelas variantes da Ômicron, que foi uma variante que ela não causa tanto, os sintomas dela não são tão graves, né, em relação às outras variantes, as primeiras, né, que foram registradas, porém, ela tem um alto poder de transmissibilidade. Então, ela transmite muito rápido. Então, a partir do momento que eu sou vacinada, eu corto essa cadeia de transmissão e eu me protejo contra a doença. Quais seriam os efeitos colaterais mais comuns das vacinas? E se teria também como a gente comparar o risco desses efeitos com relação ao que está prevenindo? Tá. Então, existem alguns eventos, né, adversos, né, após vacinação, que seria... Primeira coisa, às vezes, é a dor no local, que não são todos, né, que apresentam, mas algumas pessoas apresentam dor no local. Segundo, é febre, mas não é aquela febre alta, mas é aquele estado febril, que deixa o corpo, né, um pouco dolorido, que a pessoa fica meio, né, desanimada, um pouco triste, por causa dessa sensação febril que realmente ocasiona, dependendo do tipo de vacina que eu vou receber. E existem vacinas que não dá reação adversa nenhuma. Porém, esses eventos adversos, eles são esperados. Pensa, você está recebendo uma dose ou de vírus ou de bactéria dentro do seu organismo e o seu organismo vai começar a trabalhar, certo? Então, vai ter ali, né, uma briga ali dentro, né? E isso pode ocasionar, sim, principalmente o estado febril. E como todas as febres, dá essa sensação de dor no corpo, mal-estar, a pessoa fica, né? Então, essa situação não compara ao estado de sinais e sintomas relacionado à doença. A doença ela é muito mais grave, ela causa outros sintomas, né? Então, isso não se compara. Então, por mais que a gente faça uma avaliação de diversos tipos de vacinas, é igual eu falei, não são todas. Tem vacina que a gente toma que a gente não sente nem dor local. E tem vacinas que realmente, por exemplo, uma dupla adulto, o braço fica dolorido, né? No local onde a gente administrou a vacina. Porém, tem vacinas que você não sente nada. Né? Febre amarela, tríplice viral, geralmente o braço você não sente dor nenhuma no local. Mas elas apresentam uma excelente eficácia em relação à doença e não se compara aos sinais e sintomas de uma doença, né? Como que a gente vai saber quando procurar um médico em relação a esses efeitos colaterais? Se eles estão ou não dentro do esperado? Quando ele apresentar sintomas graves. O que é sintomas graves? Aquele que eu preciso ir para urgência e emergência. Né? Por exemplo, eu estou com uma febre de mais de 39, 40 graus, eu convulsionei, né? Eu tive alguma reação grave, eu desmaiei, um exemplo, né? Aí, sim, ele é considerado um evento, supostamente, né? Associado à vacinação, e aí ele precisa passar por atendimento médico. Em uma unidade básica, melhor procurar. Isso. É importante que qualquer sintomas... Então, assim, ó, né? Se há uma criança, é importante a gente orientar os pais, que existem algumas vacinas, né? Geralmente, a profissional da sala de vacina, que é a vacinadora que vai aplicar a vacina, ela já orienta o pai, ó, pai, mãe, né? Se o teu filho apresentar um pouquinho de febre, né? Um mal-estar, ficar enjoadinho, você vai dar um medicamento de costume que você tem em casa. Aquele antitérmico, aquele medicamento para dor de costume. Não passou, piorou, retorne ao serviço de saúde imediatamente. Essa é a nossa recomendação. Só para terminar essa parte de fake news, a gente viu que na população também é muito prevalente o pensamento de que a criança não pode receber mais de uma vacina de uma vez. E aí, pode esclarecer esse mito para a gente? Também é uma propaganda totalmente enganosa, né? Não. Existem várias vacinas que podem ser administradas simultaneamente.
né? Então, não tem problema nenhum, não tem risco, né? Inclusive, a gente tem embasamento técnico, a gente tem estudo. O Ministério da Saúde, ele disponibiliza um manual onde a gente pode consultar quais são as vacinas que podem ser administradas juntos, quais são as vacinas que precisam do intervalo. Então, os pais, né, até mesmo a população adulta, podem ficar tranquilos que existem vários tipos de vacinas que podem ser administradas simultaneamente. Quais delas devem ser evitadas e preconizadas durante a gestação? Na gestação, geralmente a gente faz a vacina da DTPA, né, que é a dupla adulto mais, né, difteria, tétano e coqueluche. A gente também administra vacina contra a hepatite B, né? Mas geralmente as nossas gestantes, elas já chegam, por exemplo, a vacina da hepatite B, elas já chegam com o esqueminha completo, ela já tem histórico da febre amarela, já tem histórico da tríplice viral. Então, caso ela não tenha esse histórico, esse registro que a gente administra a vacina. A única vacina para uma gestante que não é recomendada no período de gestação é a tríplice viral, que ela é vacina de vírus vivo. Então, a gente não recomenda. O que a gente pede é, por exemplo, se essa gestante chegou até o serviço e ela só tem ali a dupla adulto e, um exemplo, o esquema da hepatite, mas ela não tem a tríplice viral. Então, a gente disponibiliza a vacina DTPA, né? A vacina DTPA ela é disponibilizada em todas a gestação. Então, se ela tiver uma gestação anualmente ela vai tomar para que esse bebê seja protegido contra a coqueluche, né? E a de sarampo, a gente solicita o intervalo e aí ela vem receber essa dose no período do puerpério. Certo. E com relação, na cidade tem muitos animais, né, soltos pela rua. Uma dúvida que surge muito no meu condomínio. Um gato me atacou. Devo ou não tomar a vacina? A vacina antirrábica? Então, é assim, ó. Lá atrás, a gente tinha um protocolo de vacinação contra os atendimentos, né? Antirrábico do Ministério da Saúde, onde várias coisas eram avaliadas. Hoje, não mais. Hoje, o Ministério da Saúde, ele preconiza, né, para o atendimento antirrábico, se o animal é passível de observação ou não. Então, por exemplo, eu fui atacada por um gato, um cachorro, mas é passível de observação? Eu consigo observar ele por, no mínimo, 10 dias? Sim. Ele é do meu condomínio, ele é da minha casa, ele é da minha vizinha, né, da minha amiga. Então, ok, não é necessário tomar a vacina. Ai, Priscila, não é passível de observação. É um animal desconhecido, é de rua, a gente nunca viu ele por aqui, não conheço. Aí precisa passar por atendimento médico para avaliar. E aí, de acordo com essa avaliação, sim, vai tomar a vacina contra a raiva. Certo. Em relação à dificuldade no município de Araçatuba, atualmente, a maior dificuldade desse calendário vacinal ou até mesmo de campanhas é a população não buscar esta vacina? Na verdade, é de sensibilizar, né, a nossa população da importância da vacinação. Como eu falei anteriormente, existem vários pais, várias pessoas adultas que sabem a importância da vacinação e até buscam pelo serviço, mas a gente tem muita recusa. Então, por exemplo, a gente já fez diversas campanhas onde a gente estabilizou uma caixa de vacina e foi fazer vacina extramuro. O que é vacina extramuro? Lá na casa da pessoa. Só que, infelizmente, existem hoje pessoas que recusam a vacina. Então, um exemplo, eu chego lá, eu sei que naquele bairro, naquela rua, eu tenho uma criança de 5 anos com vacinação atrasada. Aí eu estabilizo minha caixa, vou lá, vou até a residência para fazer uma busca ativa para conseguir vacinar essa criança e chega lá o pai não aceita, recusa. Então, a gente tem muita dificuldade em relação... eu não sei nem se é sensibilizar ou de assim, que o pai, né, principalmente os pais, porque eu falo que hoje a maioria dos adultos, em qualquer momento aí na vida, né, ele tomou as principais vacinas do calendário vacinal. Agora, as crianças, a gente precisa o quê? A gente precisa ter um trabalho com os pais, para que esses pais confiem na vacina novamente e busquem pelo serviço. Ouve-se muito falar do calendário vacinal dessas crianças, mas em relação ao calendário vacinal dos adultos,
é possível que ele vá até uma UBS e olhe se ele tem alguma vacina atrasada e faça essa atualização? Qual a importância disso? Sim, é de suma importância. Então, a gente tem diversas vacinas que também são ofertadas para a população adulta, né? E que a gente vê que, às vezes, eles também não buscam pela vacinação. Então, por exemplo, que nem a dupla adulto, que ela vai proteger contra o tétano, a hepatite B, né? Que protege contra o vírus da hepatite B, a vacina tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola. A gente vê que hoje a gente tem população adulta que tem cachumba, né? Mas por quê? Porque às vezes não buscam pela vacinação. Então, é de suma importância que a população adulta busque pela vacinação. Se ela não achar a sua carteirinha vacinal, né? Se ela tiver alguma dificuldade, vai na unidade que já é de referência, que é próxima ali da casa dela, e busque pela sala de vacina. E a menina da sala de vacina, né? A nossa vacinadora vai estar orientando, vai estar olhando no sistema se em algum momento ele tomou alguma vacina e completando, então, a sua carteirinha vacinal. Certo, perfeito. Nesse sentido, o adulto que mudou de município e veio para cá agora, qual que é a recomendação? Se ele estiver portando a sua carteirinha de vacinação, a gente dá seguimento naquilo que já foi administrado, né? Então, a gente segue como é disponibilizado o nosso calendário vacinal de acordo com a faixa etária. Agora, se ele não trouxe, ele não sabe, não ficou nenhum parente lá no município, a gente tenta, de algum meio, principalmente se for em outro estado, né? A gente sempre pede, né, para o estado entrar em contato com aquele município para ver se eles podem encaminhar uma cópia do histórico vacinal dessa pessoa. Se a gente consegue esse acesso, ok, aí a gente atualiza, deixa tudo ok. Se a gente não conseguir esse acesso, ou lá no outro estado, em outro município, não tem o registro dessa dose, aí a gente precisa vacinar ele novamente, com todas as doses que são preconizadas de acordo com a faixa etária. O caderno de vacina que deve se manter ao longo da vida é o caderno da criança? Sim, sim. A gente tem o caderno da criança que tem várias, né? Vários espaços para ser preenchidos, né? A gente tem aquela caderneta que é só de vacina, que também é disponibilizado, e a gente também tem aquele livrinho, que é um caderno que ele tem várias orientações, né? Então, ele tem orientações desde o momento da amamentação, da alimentação, do peso dessa criança. Então, tem aquele gráfico para a gente acompanhar, né? Fazer a puericultura. Então, a gente tem vários modelinhos que servem como registro de vacina e que devem estar acompanhando aí a criança em todo momento da vida dela. Outra pergunta, qual que é a importância de verificar a vacinação em adultos que vão viajar para outro país? Existem alguns países que algumas vacinas são obrigatórias. Por exemplo, febre amarela, né? Existem alguns países que é obrigatório o certificado internacional de vacinação. Hoje, a gente tem aquele aplicativo, né, do Conect SUS. Então, ali, se você baixar o aplicativo no celular, né, você consegue acompanhar todas as doses de vacina que foram, né, que você recebeu, né? E você consegue ali automaticamente gerar o seu certificado internacional. Então, para quem vai realizar alguma viagem, é importante entrar no site da Anvisa/viajantes, pesquisar qual país, né, que essa pessoa vai realizar a viagem e quais são as vacinas que são preconizadas de acordo, né, com aquele país. Como que o município ele planeja se adaptar ao que a gente está vendo acontecer ultimamente? Olha, a gente está realizando várias ações, né? Inclusive, essa semana a gente teve algumas capacitações, né? Que é o microplanejamento, né? Que o Estado de São Paulo está se organizando com diversos municípios. O Ministério da Saúde está realizando um planejamento que chama microplanejamento das atividades de vacinação de alta qualidade. Ou seja, buscar para o alcance, né, da meta de cobertura vacinal, o maior número de crianças possíveis. Então, esse é uma das ações que seria realizar o monitoramento de todas as nossas crianças, principalmente das crianças menores de 5 anos, né? Assim como eu falei, né, as crianças, a partir do momento que ela nasceu,
todo mês ela tem um compromisso ali de receber a dose da vacina. Então, no momento que ela nasce, depois com 2, 3, 4, 5 meses, e aí vem uma série de vacinas que são ofertadas com o principal intuito de prevenir, né, contra diversos tipos de doenças. Então, tem várias ações, várias estratégias, inclusive, né, da OPAS, em relação a buscar, a alcançar novamente a porcentagem de cobertura vacinal para proteger as nossas crianças. Certo. Voltando ao assunto da vacina das crianças, esqueci a data da vacina. E agora? Já passou. Não tem problema. É só procurar, né, a sala de vacina na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, que a vacina a gente pode atrasar, a gente não pode adiantar, né? Eu até brinco com as meninas, falo, olha, adiantar não, porque tem um aprazamento legal aí, né? Tem um estudo da eficácia da vacina de acordo, né, com aquele intervalo que é preconizado pelo Ministério. Mas, independente, atrasei, não consegui ir, meu filho estava doente, não deu certo, não tem problema. O importante é que hoje você busque pela vacinação. Leva o teu filho, né? Pega a carteirinha de vacina dele, leva o teu filho na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e atualiza essa carteirinha o quanto antes. Em relação às campanhas, existe algum meio aí que vai nos notificar todas as campanhas que estão ativas? Ou é nas rádios, nas redes sociais? O Ministério da Saúde, ele sempre publica, né, as campanhas, tanto no site do Ministério da Saúde, quanto nos meios de comunicação, como as rádios, TV, geralmente a gente vê nos canais abertos, né, várias propagandas de campanha, mas a gente tem diversas campanhas ao longo do ano. Assim como a gente teve a campanha contra a Covid-19, a gente está em plena campanha contra a influenza, a gente vai entrar agora em setembro, final de setembro, comecinho de outubro, na campanha de multivacinação, onde o nosso principal objetivo é resgatar, né, essas crianças que estão com a vacinação em atraso e assim por diante. Mais alguma questão? É isso mesmo. Então, a gente aproveita para agradecer, viu? E fica o convite aberto. Sempre que quiser voltar. Não, eu que agradeço a oportunidade. É um tema, assim, de grande valia, né? Eu falo que é um dos principais temas, né? Que eu acredito que todos, né? Todos deveriam sempre realizar essa divulgação, né? Esse chamado e dizer para toda a nossa população, né? Para todos os alunos, para todos os pais, todos os idosos, né? Que sempre a gente tem ali o vô, a avó que mora com a gente. Busque pela vacina, né? Procura o serviço de saúde. Tá com dúvida? Não fica olhando no Dr. Google, não, né? Busca ali aquele profissional que está treinado, que está trabalhando lá já faz um tempo, né? Entre em contato com a vigilância. Olha, posso me vacinar? É seguro? A gente sempre está aberto, né? A gente sempre procura esclarecer as dúvidas. Então, eu agradeço essa oportunidade e agradeço vocês, né? Por essa iniciativa. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Então, é isso. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, pessoal. E vamos aproveitar, verificar esse cartão de vacina para estar fazendo todas as atualizações necessárias.